Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Voltamos à série Recordando Chico Xavier, desta feita, focalizando as palestras realizadas no 2º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, realizado na cidade natal do Chico, em Pedro Leopoldo, em abril do ano de 2009, no ginásio poliesportivo da cidade, lembrando que é a cidade natal de Chico, onde ele viveu de 1910 a 1959. Vamos ouvir então as palestras daquela reunião memorável. Nosso querido César Carneiro, biógrafo, articulista de nosso querido Chico Xavier, amigo de muitos anos e tarefeiro da nossa querida cidade de Uberaba. Então vamos convidar o nosso César e recebê-lo com muito carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, companheiros, queridas irmãs, nosso cordial bom dia. A emoção, a alegria é algo que nos balança o âmago da nossa alma. Chico Xavier, insigne apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, a você, querido amigo, benfeitor, a nossa eterna gratidão. Que as nossas vibrações, de todos nós, desse movimento, desse 2º encontro, penetrem em seu amorável coração. E que nós, querido amigo, possamos não decepcioná-lo, arregimentarmos forças para seguir os seus passos de verdadeiro seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Certa feita lhe perguntamos, em 1966, mas Chico, esse povão, esse povo lhe procura, isso desde quando? Aí o Chico disse-nos que desde o início das suas tarefas, aqui em Pedro Leopoldo, de 1927, atravessávamos as noites
e muitas vezes até o raiar do sol. Só que às 7 horas, aí parávamos, ia para casa, tomava o café e ia para o trabalho. Então a gente vê que a abnegação deste companheiro é um exemplo a todos nós. Mas só que aí o Chico virou e falou assim: só que tem uma coisa, não é a Chico Xavier que eles procuram, é a nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente o Chico veio nos ensinar a caminharmos em nome do Senhor, para que o seu evangelho de amor e sabedoria penetre nos corações do homem. Por tudo que nós estamos recebendo neste segundo encontro, estava lembrando do seguinte: que dia mesmo que o Chico faz aniversário? 2 de abril. Algumas vezes sorríamos com o Chico, porque ele falava assim: eu agradeço a minha mãe, agradeço muito a mamãe de ter me segurado mais um dia na barriga, porque com a tarefa que eu tinha com a doutrina, com os livros espíritas, eu não podia chegar aqui no dia 1º de abril. Então é verdade. Mas de uma outra feita ele contou isso, repetiu. Olhamos para ele e falamos: é, Chico, mas comigo a coisa é diferente. Minha sina é outra. Uai, César, conta para nós a sua sina. Eu falei: Chico, e eu? Você chegou dia 2 de abril e eu que cheguei aqui no dia dos mortos. Geraldinho, o Chico ficou com tanta dó de mim, me olhou carinhosamente, estendeu aquela mão macia, de luz, perfumada, né, Bacelli? Como não, né? Turma sabe bem. Segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim: Ave César, Ave César. Não sei o que aconteceu, me deu parecia que eu estava com uma leita, me deu uma tremura muito grande. Ave César. Aí ele foi soltando a minha mão devagarinho, de uma maneira inesquecível, olhou bem nos meus olhos e falou assim: meu filho, mas agora é carneiro, né? Falei: Chico do céu, mas está difícil deixar de ser César. Ele sorriu, pôs a mão na boca. Não, agora é carneiro. E eu: não é César, carneiro, é César. E fui saindo. É assim o nosso amado Chico Xavier. Não é isso? Vamos dar sequência à nossa fala, nosso encontro. O porquê dessas lembranças. Nós estamos lançando terceiras anotações em livro do nosso contato com Chico Xavier. Esse capítulo, relembrando fatos biográficos, é o porquê das nossas anotações. Nós anotamos: narra Emmanuel que Lucas, em conversa com Paulo, disse-lhe: registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Os companheiros que conhecem Paulo Estevão, não é? Na segunda parte, no capítulo 8, aquele belíssimo fato do Paulo despedindo, inclusive a Maria, Mãe Santíssima, estava presente, e o Lucas com ele no navio, disse isso, né, para Paulo, que registraria como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus.
Paulo, contrariado, adverte o amigo, narra-nos Emanuel: não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deve falar, isso sim, das perseguições por mim, movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e guardem a sua misericórdia no momento justo. Olha a lembrança que Emanuel traz para nós, o ensinamento do apóstolo Paulo, o porquê aquele fato extraordinário, o Cristo aparece para ele às portas de Damasco. Paulo, em vez de bater no peito, e pensa, eu sou tal. Olha o que Paulo nos ensina, que aquele fato é para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Aquela aparição de Jesus para o apóstolo Paulo, é para mostrar a todos nós que ninguém está sem o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi somente o sanhudo Dr. Saulo, absolutamente. E o apóstolo extraordinário ainda advertiu o querido amigo Dr. Lucas, venerável apóstolo Lucas, a quem nós devemos o título, o nome de cristãos, não é isso? Está lá em Paulo Estevão. Quem já leu Paulo Estevão, não desencarne sem ler mais algumas vezes. Quem não leu, corra e leia. Um dos maiores livros na face da terra, Paulo Estevão. E o apóstolo extraordinário ainda advertiu o querido amigo: cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus, diz Paulo a Lucas. Escreve, portanto, suas anotações do mundo mais simples, e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu Evangelho imortal. São fatos históricos de elevado valor do cristianismo nascente. E nos dias de hoje, não é isso? Nos lembramos das anotações do culto escritor Clóvis Tavares quanto às lições de vida exemplar do grande médium de Pedro Leopoldo em seu belo livro 30 anos com Chico Xavier. Temos aí a foto, que a dona Aparecida do Hospital do Lar da Caridade, do Hospital do Fenco, nos presenteou. O Chico em 42 com Clóvis Tavares. Então o Clóvis, quando o distinto irmão de Campos consultou o Chico a respeito de sua intenção em escrever um singelo estudo de sua mediunidade, o médium querido se opôs à ideia em resposta mansa e humilde e dizia, está no livro 30 anos, para que, meu bom amigo, falar acerca de um graveto que se confunde com o pó? Não concordou com o Clóvis de jeito nenhum. Após nova insistência, o Chico replicava humilde: Clóvis, se você conseguisse encontrar algo de bom no meu caminho, isso seria unicamente a mensagem dos nossos benfeitores espirituais. Os anos transcorreram, Com a insistência do Clóvis, o Chico permitiu, e o Clóvis coloca no livro: a ressalva de sua humildade inseparável permaneceu contudo, desde que se trate, diz o Chico para o Clóvis, quando ele autorizou, desde que se trate de uma seleção de fatos, de um depoimento em favor de nossa doutrina. Graças a Deus, junto à emoção, os anos,
73 janeiros de quilometragem, né, rodado. Mas felizmente nós temos para enriquecer a literatura espírita 30 anos com Chico Xavier. Agora, um fato interessantíssimo, conhecido por todos nós, ocorrido aqui em Pedro Leopoldo, quando o Chico tinha 4 anos, é aquele que ele foi na missa, né, com a sua mãezinha, Dona Maria João de Deus, Sr. João, chuva fria, voltaram. Nesse instante, e o pai do Chico comenta com a mãe a respeito daquele problema de um aborto de uma vizinha. E conversando com ela, o Chico, menino de 4 anos, ouvindo, aí o Chico vira e fala para o pai: nesse instante eu ouvi uma voz e então transmiti para meu pai: o senhor naturalmente não está informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. Meu pai arregalou os olhos e disse para minha mãe: Maria, esse menino é o nosso. Trocaram o moleque lá na missa. Não, João, é o nosso sim, esse é o Chico. Não, olha, até a roupa dele é outra, não era com essa roupa. Trocaram o nosso filho. Não, está muito frio, eu dei banho e troquei a roupa. Chico contou isso, né, no programa de televisão, parece no programa da Hebe. Depois na comunhão, naquela época, né, em Uberaba, de madrugada conversávamos um grupo com o Chico. Chico, mas espera aí, 4 anos, você era pequenininho, você já escutava, já ouvia os espíritos? O Chico muito sério virou, olhou e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem até não acreditar, mas eu vejo as coisas do mundo espiritual desde que eu cheguei nesse mundo. É incrível, né, Bacelli? Desde que eu cheguei nesse mundo, a ligação do Chico com o corpo físico são tênues fios. Chico, quantas vezes ouvíamos o Chico comentar? Às vezes vocês estão conversando comigo, mas é com Emmanuel. Tanto quanto eu me encontro no mundo espiritual, Emmanuel está no mundo físico. Ouvimos isso algumas vezes do Chico. Às vezes eu caminhando, o Emmanuel incorpora, eu desdobro, né? Vou com o Dr. Bezerra, outro benfeitores, em socorro de alguém que precisa de fluido animal, que o encarnado possui. Mesmo quando nós desdobramos em êxtase, em transe, além sono, o cordão umbilical mantém o fluido, não é? O fluido psicofísico do encarnado, o fluido animal. Então a gente vê que o Chico, não é? A ligação dele permanecia muito no plano espiritual. Já ouvimos ontem, né, o Germinhásio, o Bacelli, o Nestor Mazotti falar a respeito da doutrina. Esse fato interessante, conhecidíssimo, né? Lá no açude, o Emmanuel, parece, recomendou ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Depois lá em Uberaba, uma ocasião, nos lembramos de uma mensagem de Emmanuel: cuidado, o excesso de disciplina gera violência. Então tem que ter o equilíbrio evangélico. O rigor desanima e afasta. Está lá no Evangelho de Kardec. E que seguisse, não é? Hipólito Leon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. Se discordasse o Emmanuel, que ele seguisse, que ele tivesse cuidado. E o Chico também dizia para Emmanuel: de fato, se você fugir de Kardec, de Jesus, eu te largo. Então a segurança é muito grande do apóstolo de Jesus, que retornou ao nosso abençoado planeta para ajudar a espiritualidade superior no desdobramento do Evangelho de Jesus pelo Consolador. Bacelli já lembrou muito bem do Parnaso, uma coisa que já ouvi dele uma ocasião, acho extraordinário, o prefácio do Parnaso, né? Palavras minhas, não é de Emmanuel. Primeira obra, e lembrou
a nós ontem, não é, que no Parnaso há um desdobramento do Livro dos Espíritos. Há um desdobramento do Livro dos Espíritos. E o Chico, naquela grandeza humilde do Chico, ele coloca lá: é filho de um lar muito pobre, órfão de mãe. Aos 5 anos tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos. Não venho a público para fazer um nome. Olha, e nós já ouvimos o Chico reclamar, mas querendo, podia até retirar palavras minhas. Olha a grandeza. Mas quando ouvíamos isso do Chico, eu pensava comigo assim: Chico, mas essa não tem para você não. Quem mandou você escrever, veio de muito alto. Isso foi ordem direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta. Esse não é isso? Parnaso é da espiritualidade superior. É a síntese. O Livro dos Espíritos, Emmanuel sempre desdobrou a codificação em obras comemorativas ao centenário. O Livro dos Espíritos, na tradução da LAC, pelo professor Herculano Pires, ele lembra de uma mensagem de Emmanuel, recebida aqui, que está em Coletânea do Além, da FESP, recebida aqui em Pedro Leopoldo, que Emmanuel nos ensina que o Velho Testamento é a rogativa do homem a Deus sobre a vida, sobre o espírito. O Velho Testamento é a rogativa do homem, e o Primeiro Testamento é a resposta de Deus aos homens. Emmanuel escreveu isso aqui em Pedro Leopoldo. Aí o Herculano, inspiradamente, diz assim: e o Livro dos Espíritos é a síntese dos dois. Belíssima lembrança de Herculano. Religião dos Espíritos desdobra o primeiro livro que o Chico psicografou em Uberaba em 1959. Naturalmente, o centenário do Livro dos Espíritos, o Chico estava aqui em Pedro Leopoldo, em 1957. Mas a luta acerba dos apóstolos, dos grandes missionários, não é brincadeira. São tornados, furacões, só eles que resistem. Então, naturalmente, aquela época estava meio conturbada, 57, 58. Mas em 59, a espiritualidade, naturalmente, o Emmanuel com a espiritualidade muito acima ainda dele, trouxe-nos a comemoração do centenário, Religião dos Espíritos. Dando uma sequência no estudo do Bacelli ontem sobre a obra do Chico, na obra de Kardec. O Livro dos Médiuns, o Emmanuel também desdobra questões do livro da codificação, Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, lembrávamos ontem, ouvindo o Bacelli falar, Livro dos Médiuns nos domina da mediunidade, é uma bíblia da mediunidade. O outro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel desdobrou, o Livro da Esperança. E num outro sinúmero, toda a obra da psicografia de Chico desdobrem fantasticamente a codificação kardeciana. Depois nós temos Céu e Inferno. Céu e Inferno são duas partes, um dos mais importantes livros da codificação. Como Chico lembrou, foi lembrado ontem. Emmanuel, na primeira parte, trouxe-nos justiça divina. Justiça divina. Todas as anotações, toda a tarefa de Emmanuel, ele naquela época da codificação não podia entrar nessa questão religiosa, tinha que ser com muito critério, por causa do orgulho intelectual do homem. Mas já no desdobramento, na complementação da codificação foi diferente. Não é isso? Porque o Espiritismo é a religião dos Espíritos, é a religião cósmica de amor e sabedoria, é a ciência do Espírito. Então no Céu e Inferno, na primeira parte, o Emmanuel.
A segunda parte do céu e inferno é a comunicação dos espíritos. O Chico aqui em Pedro Leopoldo, psicofonicamente, desdobrou a espiritualidade com o Chico, a codificação, comunicação dos espíritos, nesses 3 livros psicofônicos. Mas não ficou só aí o desdobramento do céu e inferno. A parte que toca na profunda dor do homem, perda de entes queridos, né? Só o ID parece que editou 22 ou 24 livros de cartas. Mas o Chico recebeu de 27 a 92 umas 40 mil cartas, não foi mais ou menos isso? Umas 40 mil cartas, gente. Ajudando outros companheiros na parte mediúnica a esse desdobramento. Então vejamos, né, o que nós temos de riqueza em nossas mãos. Se nós estamos comemorando, revivendo, homenageando essa tarefa gigantesca deste grande missionário que reencarnou no Brasil. Temos os romances, né? O Chico contava muito que com essa faculdade, com essa mediúnica, com essa capacidade dele de penetrar os 2 mundos, o mundo físico e o mundo noutra dimensão, que é o mundo espiritual, ele via as cenas. Nós temos aí, a imagem ali está muito apagada, não dá para a gente ver direitinho a queda do animal do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, de Caravaggio. Paulo, o Cristo aparece e ele cai do cavalo, né? Aí quando ele assentou, ele viu que... E o Chico uma vez contou numa madrugada, quando ele psicografava essa parte do livro, o Emmanuel o ajudava a desdobrar-se, a penetrar na vida, noutra dimensão que é o mundo espiritual. Então ele se sentia ali como um filme, como ele estivesse um teatro. Ele viu a queda do Paulo na sua faculdade mediúnica. Ele viu, ele impressionou, é tão nítida, ele contava a visão dele, que ele encantou com determinado tipo de gramínea que dá no deserto. Mas aí o Chico disse, a Neuza Arantes, companheira nossa, falou: então você viu Jesus? Naquela humildade dele, ele falou assim: não, não vi. Eu vi o Paulo de joelho chorando, e Jesus colocou assim, vi as mãos entremeando a cabeleira de Paulo. O que o Chico não terá visto? Né, Geraldinho? Uma vez na casa do Chico contou a história desse quadro de Jesus. Uma freira polonesa, em 1931, teve a visão, a aparição de Jesus para ela. E o Chico mostrando, e falou: gente, observem, de onde é que parte a luz? É do cérebro do Senhor? Não, é do coração. Então é o sentimento, é o coração, é a caridade, aquilo que nós ouvimos ontem o presidente da federação lembrar, não é? É a prática da caridade, é o amor. Aí o Chico falou assim: observem os pés, olha, descalço. Isso é para mostrar que o Cristo está constantemente conosco, jamais ele sai da esfera dos homens, sempre ele vem aqui. E nos últimos anos de vida do Chico, constantemente, volta e meia, o Eurípides lembra muito bem, o Chico falava da presença de Jesus e Nossa Senhora na terra, nas cercanias da terra. Constante e seguidamente o Senhor está na terra, com Maria, um anjo de Deus. O Chico, em 83, foi a São Paulo 20 vezes, procurou fotógrafo, artista, e descreveu. Esse é um retrato falado de Nossa Senhora, esse do Chico Xavier. Só que o Chico falava assim: o Emmanuel que ditou, o Chico também, tudo era Emmanuel. Agora vai modificar, porque o Emmanuel está por aí, agora vai ser tudo Chico Xavier. Vai inverter as coisas, né? E ele falava: assim que você chegar aqui, né, Geraldinho, eu vou para aí. Eu não sabe se é aquela, saber sobre a presença desses
emissários diretos de Jesus, é infantilidade ficar. Mas está por aí, vamos ver, né? A sua obra vai falar. Uma madrugada nós estávamos com o Chico, em 69, o Chico atendendo uma mãe muito sofrida, chorosa, perdido filho, aquela compunção, aquele amor, que eu comparei sempre o Chico como uma mãe sábia e amorosa, que é amor demais, é amor de mães, de mãe, dileta, incrível. Então o Chico assim, chega um repórter irônico, assim por trás, um jovem, um meninão sem arteiro, né? Vira para o Chico: senhor Chico. O Chico já captou, porque a gente tinha que ter um cuidado extremo ao lado do Chico com os nossos pensamentos, mas captava mesmo, ou travava. O poder é... Mas ele só fez assim, nem olhou para o repórter, para o menino, e ele virou e falou assim para o Chico: o gato dá azar, dá para o rato. Deixa eu... O repórter ficou sem jeito, como uma criança que faz arte, zangada, puxada a orelha pela mãe. Foi lá para o canto da sessão e ficou lá até 2h30 da madrugada, mas não teve mais coragem de aproximar perto do Chico, não. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Os espíritos amigos sempre nos dizem que o Brasil está destinado a grandes realizações na vivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, tudo isso que nós estamos mostrando, nós colocamos nessas nossas anotações em valiosos ensinamentos com Chico Xavier. Inclusive, isso é do IT, Instituto de Fusão Espírita. 40 fotografias. Então o Brasil é a pátria do Evangelho. No livro belíssimo de Humberto Campos, 6º livro da lavra mediúnica, apostólica, kardecista, cristã de Franciscano de Xavier, o 6º livro da tarefa dele é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vejamos a decisão de Jesus, o Senhor de nosso mundo. Já foi aqui ontem, né? Aqui, Eliu, sob a luz misericórdia das estrelas do cruzeiro, ficará localizado o coração do mundo, a região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho. Estará antes de tudo ligado eternamente ao meu coração. Olha, uma ocasião, em 1969, foi sequestrado no Rio de Janeiro, embaixador suíço. Começou essa onda nefasta, triste, né? Nós estamos vivenciando o clímax do período de transição. Nunca precisamos tanto daquela receita do divino médico: orai e vigiai constantemente, para não cairdes em tentação. Então, em 69 aconteceu aquilo. O exército aqui em Belo Horizonte obrigou a União Espírita Mineira, não sei se Geraldinho participava nessa época da União. Ah não, Geraldinho acho que assistia os trabalhos do lado de lá, ele é jovem, né? Mas então obrigaram a União a comemorar a Semana da Pátria, era setembro. Peralva, assistido pelo grupo de Emmanuel, pega o Brasil, coração do mundo, e dá uma aula, porque soldados, nossos irmãos da Benemérita, as Forças Armadas, assistiram. Nós participávamos da AME com o Jarbas, Dr. Jarbas Varanda, falando: olha, a coisa vai... Corremos no Chico, fomos conversar com ele. Aí lá na casa do seu Ica, falou: vem aqui quinta-feira. Fomos lá. Aí o Chico descreveu o que está acontecendo de 69 para cá, mas descreveu tudo, tudinho. E virou e ainda falou assim: olha, no Brasil mesmo vai correr muito sangue. Usou essa expressão que a gente falou com um cuidado extremo. Chico não usava nem caneta de tinta vermelha. Cuidado que ele nos... Né? O Chico sabe muito mais do que nós o significado, o acontecimento das vibrações. Mas então o Chico disse isso. Nós falamos: Chico, mas espera aí, os Espíritos escreveram por seu intermédio. Brasil não é a pátria do Evangelho? Ele olhou grave, sério e falou assim: nós éramos uns 40. Você está esquecendo quem era ele
Todos ficamos calados. Ele era a lei. Ele é o Evangelho. O que fizeram com ele? Todo mundo mudo. Chico respondeu: pregaram-no de tanga numa cruz de madeira. E não quis mais papo. Vamos começar o culto. Era o culto na casa do seu Igor. Vocês vêem de 69 para cá. Então o Brasil terá que dar testemunho, graças a Deus, né? Com essas atitudes. Nós estamos caducos de saber o que temos que fazer. Nós estamos estudando essas coisas desde o Decálogo, desde o primeiro livro de pedra, né, Germinhase? Não é isso? Que isso? Tolerância, né? Que isso? Gente, é com o Senhor. Ah, mas ali está distorcendo. Que isso? Calma. Espera aí, mas eles fazem tanto bem. Olha Jesus, Humberto Campos lembra muito bem sobre isso. A parábola aquela. Olha, o joio nascerá com o trigo. Se arrancar o joio, sai as raízes, está entrelaçada com as raízes do trigo, sai junto. Isso não é tarefa nossa, não temos moral e direito de apontar o dedo para a falha de alguém. Quem somos nós? Isso é da ceifa. Isso é de Jesus, nosso mestre, não é de Kardec, nem de Chico, nem de Emmanuel. Isso é tarefa da ceifa. Quando nós tivermos merecimento, permissão de Jesus, nós teremos na terra aquele aparelhinho de nos domínio da mediunidade, está aqui, o psicoscópio. Pronto. Por enquanto não, nós não temos caridade. Eu vou fazer uma ficha psicoscópio do Rubens, vou nele, ó. O que não tiver de acordo com, não tiver enquadrado na lei de amor e de sabedoria. O Chico nos ensinou isso. Interessante, porque será? O próprio Senhor fala na constelação do Cruzeiro do Sul. Nós colocamos aí, tirando da internet. Que será, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Aqui nós colocamos uma conversa interessantíssima que o Chico teve com a Igorina de Sacramento, sabe, Rubens? Os exilados do planeta. Está aqui nas nossas anotações. A Igorina chegou lá na casa do Chico. Minha filha, você também escuta, não é? Está escutando, não é? Era boquiaberta. O quê? Escutando o quê, Chico? Não, você também escuta. O choro deles não escuta? Chico, choro de quem? Não estou escutando, não. Porque o Chico é tão... Bacelli sabe muito bem disso. É tão normal. A mediunidade do Chico, ele acha que nós outros, não é assim, Germinhase? Que a gente também... A gente estava com ele, eu falei, você também viu? Eu falei, estou igual estátua. Como é que eu vou ver? O Chico era assim. Gorina, mas você escuta? Não, meu Chico. Escuto quem? Aí o Chico explicou para ela. Eu, com a minha mediunidade, minha filha, eu estou escutando o choro deles. De quem, Chico? Olha, minha filha, com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a direção dele, os espíritos, os prepostos do Senhor, responsáveis pela humanidade, as criaturas queiram viver livre, deliberadamente, fora da disciplina, fora da caridade, mal pelo mal, estão sendo levados para a lua. Desencarnam e estão sendo levados para a lua. Aí o Chico falou aquilo ali. A lua é a plataforma da Terra. Olha que coisa. Então estão sendo levados para a lua. Isso é do Chico para a Igorina. E no livro da Igorina, ela tem Cidade no Além, que a Igorina é uma mediunidade tipo da Ivone Pereira, não é? Ela desdobra, vai no mundo espiritual, volta e fica fixo. O que nós ouvimos do Chico somos nada. E a gente viu ali ontem ele falando que não é nada, que não sei o que a gente é então, né? Mas grava, eu tinha compromisso de fazer essas anotações das lições do apóstolo. Eu sei porque perseguimos, gente, o que nós aprontamos lá na França, né? Na Inquisição, não convém nem mexer nisso. Nós os espíritos, nós sabemos perfeitamente.
Mas então, aí o Chico explicou, né, que estão sendo levados para lá. E raciocinando com essa lição do Chico, e a Igorina escreveu Imagens no Além, o Chico mesmo em Imagens do Além, o Chico fazia uma revisão para ela e colocava coisa dele lá. E ele pôs no livro da Igorina: para a miniaturização do corpo espiritual do espírito de categoria inferior, leva mais de ano para completar o restringimento. Está no livro da Igorina, Imagens no Além. Para a gente reencarnar, precisa de restringir, eliminar a matéria perispirítica, né? Tem até um local para colocar essa matéria. Não existe milagre, não. Para onde vai essa matéria? Está lá no livro, consultemos lá. Então, naturalmente, esses espíritos estão sendo restringidos do corpo espiritual e serão levados para mundos inferiores à Terra. Na conquista da paz, uma lição fantástica, maravilhosa do Chico, companheiro nosso, um casal. Ela é uma mediunidade afloradíssima, mas os dois eram inimigos ferrenhos. Parecia, a gente brincava: gente, vocês estão parecendo gato e cachorro. Desentendiam. E aí o companheiro começou os copinhos a dominá-lo. Aí ela falou: não, eu vou lá no Chico. Vai mesmo, vamos lá mesmo. Foi lá no Chico e ela contou para o Chico: olha, Chico, eu estou fazendo assim, está chegando em casa em desequilíbrio por causa do álcool, começa a quebrar as coisas, eu também avanço nos outros pratos, estou jogando tudo no chão. Aí o Chico falou assim para a nossa companheira: não faça isso, minha filha, deixe seu marido beber com Deus, porque com essa sua atitude ele vai beber com o diabo. Aí ela modificou, depois saiu e, olha, e consertou a coisa, melhorou demais da conta. E dentro desse capítulo nós colocamos um capítulo maravilhoso de Humberto Campos, né? Crônicas de Além Túmulo, que ele foi assistir uma palestra de um mentor, imagina, Humberto Campos, numa região altíssima, e depois da palestra ele franqueou a palavra. Humberto chegou para o espírito ancião, espírito luz, e falou para ele, chorou as mágoas para ele: que podemos fazer para melhorar a situação no orbe terreno? As coisas estão ficando difíceis. Descreveu toda essa problemática que nós estamos atravessando. E aí esse espírito amigo virou e falou assim: meu filho, esquece o mundo e deixa o homem guerrear em paz. Isso é fantástico. Está em Crônicas, parece que lição 31, Crônicas de Além Túmulo. Então, quantas vezes nós temos que usar isso? Esquece o mundo e deixa o homem guerrear em paz. Nós temos que fazer. Agora, ficar atento nessa orientação desse mensageiro das alturas. Tiramos do Militares do Além, organizado pelo Geraldinho, psicografia em braille, espetacular, não é isso? A mensagem que foi psicografada, depois a Wanda Murim, né? Eles transcreveram: da Engrácia, minha filha boa Julinha, a paz de Deus nosso Pai seja em teu generoso coração, sempre tão cheio de fé. Trabalhamos pelos cegos, minha filha, pensando que a cegueira do espírito é bem mais triste que a dos olhos. Hei de ajudar-te com o favor de Deus a ti em graça. Foi traduzido até dicionário para o braille, transcrito, 64 volumes, várias obras espíritas. Para concluirmos a nossa fala, o nosso encontro, vamos ver que o Chico, quando ele fala de si mesmo, como é que é o Chico? Estou na condição da terra e sem dúvida que ele, Emmanuel, é para mim um incansável semeador. Dediquei a vida inteira aos bons espíritos e peço a eles que me ajudem a cometer a cota menor possível de erros, porque não tenho mesmo recursos. A mediunidade nunca impediu o desempenho de minhas obrigações. Senão vira profissionalismo religioso, senão tem expulsão dos vendilhões do templo. Não é isso? Chico nos ensinou mesmo. Diga um exemplo de algo que eu faça sofrer,
ofender ou prejudicar alguém. Emmanuel sempre me ensina que um médium é parte de uma equipe. Aceito o mundo e os homens como eles são e continuo eu mesmo. Está tudo no nosso livrinho. O que mais me decepcionou foi sempre a persistência de meus erros através do tempo e da vida. Quanto mais os bons espíritos escrevem por nosso intermédio, fazendo luz, mais reconheço a extensão de minha ignorância pessoal. Estou infinitamente distante de alcançar mínimo grau de perfeição. Sou um animal em serviço e peço a Deus que me conserve nas disciplinas desse mesmo serviço, para não complicar os meus condutores, aos quais devo, de algum modo, retribuir as atenções que recebo. Minha mãe, de quem me recordo haver perdido a presença física desde os 5 anos de idade, cultivava a oração com assiduidade e nos educou no espírito da prece. É comum hoje, os netinhos, as crianças, olha que beleza, que gracinha. É muito bom, já sabem mexer no computador, já está entendendo de informática, mas não sabem fazer uma prece. A gente vê tanto nos livros Deus Conosco, Sementeira de Luz, Militares do Além, a importância do culto do Evangelho. As crianças tem que ser prioridade. O Espiritismo e a mediunidade trouxeram-me amigos tão queridos que me dispensam tanto carinho, que eu me considero muito mais feliz com esse tesouro do coração, como se tivesse milhões à minha disposição. Queridos companheiros, Pedro Leopoldo, Brasil, que Jesus fortaleça, dê mais luz ainda a Chico Xavier. Muito obrigado. Fiquem com Deus.